Os que não estiverem compatíveis com esse mundo transformado vão reencarnar em outro ponto do universo. Vocês notam que a ciência cada vez mais vai aferindo a possibilidade de vida inteligente, não importa se com essa forma animal, humana ou não, em outros pontos do universo. Mas vamos começar a leitura do texto. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. É a nossa situação atual. Estamos com permanência nos círculos mais baixos da natureza. Então a alma é condicionada, não de modo fatal, é claro, mas é levada à viciação, que se faz obsidente, quer dizer, obsessora e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. O que Emmanuel está dizendo é que nós devemos fugir dos padrões deste mundo, que é um mundo inferior. Não numa meditação que nos afaste do pensamento e da prática do bem. Não uma meditação obsidiante ou obsessiva. Não isso. E notem que o próprio Francisco de Assis, fundador da ordem dos frades menores, ele dizia que o claustro dos frades é o mundo. Então os franciscanos não se deveriam entregar a excessos de meditação, mas sintonizar com o pensamento e com a prática do bem, não no claustro, mas no mundo. Raramente, porém, continua Emmanuel, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesma. Quer dizer, é um esforço frequentemente hercúleo, frequentemente um grande esforço para se libertar das viciações normais a este mundo. É um planeta onde predomina ainda o mal sobre o bem. É por isso que há tantos crimes, há tanta obsessão de drogas, de álcool, não é? Há tanto mal feito. Muitas vezes é preciso violentar o próprio coração. Somente assim demandará novos planos. Somente assim será capaz de alçar-se a novos planos. Justo, pois, recorrer à imagem do Mestre. Quando se reportou, quer dizer, quando se referiu ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida. Há um trecho no livro Evangelho segundo o Espiritismo em que diz que a Terra é um hospital, é uma penitenciária, é uma região malsã, quer dizer, uma região doentia. Isso não quer dizer que a Terra, para o espírito encarnado que saiba ver e sentir, não apresente suas belezas. Sobretudo em se considerando que nós somos ainda
animais. Um pouco diferente dos animais chamados inferiores, por um nível de inteligência maior, mas acrescido de uma moralidade para lá de duvidosa. Então, o planeta pode oferecer ao espírito que saiba ver belezas. É o mar, é o céu, são as nuvens, é o crepúsculo, é o alvorecer, é a música mais elevada que transporta o sentimento para regiões da mente mais amenas. Essa fuga da região lodacenta, enquanto não chega o inverno entre aspas, ou os derradeiros recursos de tempo. Esse inverno é a proximidade em que nós estamos todos da morte do corpo físico, que vai implicar uma nova adaptação, por vezes penosa, a regiões espirituais. Nós somos, na verdade, como assinala a literatura espírita, nada mais, nada menos que uma classe média espiritual. Nem muito infelizes, nem muito felizes. Somos medianos. Não somos assassinos nesta encarnação, não somos nesta encarnação assaltantes, mas não somos mais do que uma classe espiritual mediana, e na vida espiritual vamos ser isso mesmo, uma classe média espiritual, nem muito feliz, nem muito infeliz. As pessoas costumam perguntar o que é que acontece aos entes queridos após a morte do corpo físico. Provavelmente, o ente querido está inserido na classe média espiritual e vai ser na vida espiritual isso que era na Terra, nem mais, nem menos. Então, é preciso aproveitar os recursos do tempo. Cada homem possui, com a existência, uma série de estações e uma relação de dias, estruturadas em precioso cálculo de probabilidades. A perspectiva espírita, minha gente, tem seu principal na moralidade evangélica, mas é uma perspectiva também de ciência do espiritual. Então, frequentemente, os espíritos nos comunicam uma linguagem científica quando nós podemos receber essa linguagem. E aqui se fala de um cálculo de probabilidades. Nós estamos imersos na existência terrena num cálculo de probabilidades. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade. Geralmente, a mocidade não aproveita a sua primavera para as coisas espirituais. Isso em nosso tempo se agrava porque nós estamos no ápice de um sistema econômico capitalista movimentado pela competição, que é um processo de afastamento do espaço social. Então estamos movimentados, na verdade, pelo desamor, pelo egoísmo, pela necessidade de uma vida profissional, pela necessidade de um concurso. E dificilmente na juventude vamos encontrar tempo para as coisas espirituais. Tomara que não seja necessária uma transformação violenta
nuclear da Terra. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade. É preciso fazer um esforço nesse sentido. O verão das forças físicas e o outono da reflexão. Por exemplo, Antônio está no outono da reflexão. Para a grande viagem do inferior para o superior. Essa é a nossa grande viagem, do inferior que somos para o superior que seremos, num futuro para nós ainda remoto. Nesse futuro remoto, aí sim, nós seremos a imagem e semelhança de Deus. Por ora nós somos animais, e animal não é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é puro espírito, sem nenhuma matéria e sem forma, sem nenhuma forma material, tangível. Entretanto, a maioria aguarda o inverno da velhice. Sou eu. Ou do sofrimento irremediável na Terra. Quando o ensejo, quer dizer, quando a oportunidade do trabalho está finda. Olha como está findando. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas o termo quer dizer o fim de preciosa concessão. Que concessão é essa? A concessão da experiência na carne. A carne embota tanto o que é ruim como o que é bom. Para espíritos imperfeitos, como nós, é uma temporada benfazeja que deveríamos aproveitar. E, naturalmente, o servidor descuidado, que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa, a recomeçar. Sabe Deus quando? Emmanuel é perfeitamente realista. Sabe Deus quando? Então, segura aqui que o velhinho tem uma decolagem difícil. Jorge, pode ficar. Um pouquinho. Calorento, né? Chegou. Invejo profundamente quem não é calorento. Muito mesmo. Eu morro de calor. Não estou sozinho, não. Milagre. Eu morrendo de calor. Pode começar? Bom, essa é uma palestra sobre os animais e o espiritismo e
é um pouco de um passeio. Na verdade, eu não queria nada formal e eu não consigo realmente fazer alguma coisa muito formal. Então, a gente vai passear um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, nas questões em que ele formulou alguma coisa sobre os animais, e, de preferência, alguns pontos principais, como a inteligência, como consciência, mas nada, como linguagem, mas nada muito aprofundado. Essa parte mais aprofundada, se vocês quiserem, depois podem formular as perguntas, tá? Então, aqui vai ser um passeio. Primeiramente, a gente vai ver um pouquinho da história, vai situar o Livro dos Espíritos dentro da história, porque não existe absolutamente nada imutável, tá? Imutável é Deus. O resto faz parte do conhecimento, seja de espíritos mais elevados, seja da tradução que os médiuns fazem dos espíritos que estão informando alguma coisa, dos próprios espíritos que estão informando alguma coisa. Então, o Livro dos Espíritos, na verdade, é uma tradução. Ele tem coisas fabulosas, mas, é claro, ele também está situado numa determinada época. Então, a gente vai situá-lo numa determinada época, vai fazer com que a comparação seja mais referente àquela época que ele estava, e depois a gente traz para o tempo atual e faz essa análise do Livro dos Espíritos em relação aos animais. Tá? Então, aqui tem duas fotos, aliás, duas fotos e uma ilustração. A ilustração lá de cima todo mundo sabe quem é, não é? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele não via os animais como algo realmente inferior ao ser humano, mas como entidades que compartilhavam o planeta conosco e que eram também filhos de Deus. E uma visão muito bonita, principalmente para uma época em que os animais não eram muito vistos de uma forma divina, como era o ser humano, né? O ser humano tinha a sua descendência divina, ele era feito à imagem e semelhança de Deus, e os animais não, eram objetos que o ser humano podia usar como quisesse. Duas fotos, então, uma foto de uma menina abraçando um golfinho. Os golfinhos são extremamente amorosos. E desse lado direito, uma fotografia de um sagui, e esse sagui ele está olhando um visor de uma câmera, de uma filmadora, tá? Então a filmadora está com zoom, puxando para perto uma imagem que ele não conseguiria ver sem esse zoom, e ele está admirando essa paisagem, que na verdade é um outro animal que está tentando resolver um problema. E eu mostro isso aí, um lado para mostrar a ligação que existe entre os animais e o ser humano, e de outro lado para mostrar que eles não são máquinas. E isso a gente vai abordar, inclusive, com relação ao espiritismo, né? Bom, do ponto de vista de história, a gente vai ter diversas passagens. É uma pena que a imagem é pequena, eu sinto muitíssimo, então eu vou procurar falar no geral, tá? Nem procurem apertar os olhos para tentar ler, que realmente não vai dar. Quando eu vi a televisão, eu disse, nossa, porque eu pensei que era um projetor, mas... Então eu fiz pensando num projetor, mas... Então, o que a gente tem na parte esquerda, o Código de Hammurabi, ele tratava já, mais ou menos 2000 anos atrás, dos animais, mas eram como objetos mesmo, tá? Então, se um animal morresse, então se você matasse um animal por acidente, alguma coisa, e aquele animal não lhe pertencesse, você tinha que dar algum dinheiro para a pessoa, que era o proprietário do animal. Seu Código de Hammurabi, tá? Na Grécia Antiga, então a gente vai ter os filósofos gregos, aí a coisa fica completamente enlouquecida, porque você vai ter várias escolas. Então, alguns diziam que os animais eles tinham almas, outros diziam que não tinham almas, alguns diziam que os animais eles tinham razão, e outros diziam que não tinha razão, eles são máquinas, eles são como uma pessoa que está bêbada. Mas eram várias escolas. O que vai mudar um pouco é quando chega o Velho Testamento. Tá? E mesmo aqui a gente vai ter algumas escolas. O interessante é que o que fica do Velho Testamento é mais uma parte do animal como objeto. Mas em alguns outros pontos, quando se diz que todos devem descansar no sábado, que é essa partezinha mais para cá, então inclui-se os animais também.
Então, mesmo os animais que trabalham, eles deveriam descansar no sábado. O que dá uma certa humanidade aos animais. Então, mesmo a Bíblia do Velho Testamento, que ela pega um pouco pesado com relação aos animais não humanos, ela também tem alguns trechos que ela alivia um pouco. Está dando para escutar? Ótimo. A gente tem uma pessoa que foi um grande filósofo, uma pessoa que teve uma influência muito grande na sociedade humana, que é René de Descartes. René Descartes, ele praticamente fez o nosso pensamento de hoje em dia. Muito do que a gente é hoje em dia deve a ele. Ele disse coisas fantásticas, mas ele escorregou com relação aos animais. Feio. E o interessante é que René Descartes ele vem um pouco antes do ponto de vista histórico do Espiritismo, né? E o que ele, aqui não dá para ler direito, talvez algumas pessoas que estão mais próximas consigam ler, é uma testemunha ocular da época, vendo alguns discípulos de René Descartes fazendo uma operação nos animais. E o que é que o pessoal fazia na época? O grande interesse era entender o sistema circulatório. Então, eles pegavam alguns cães e eles prendiam os cães pelas patas em tábuas de madeira, sem nenhuma anestesia, e abriam o animal para ver a circulação do sangue, para ver o coração bombeando sangue, e daí veio a expressão, né, de máquinas, o coração é uma bomba, isso tudo vem de Descartes. Até hoje a gente usa essas terminologias, essas analogias que vêm de Descartes. Por exemplo, o cérebro é um computador. Isso vem de Descartes, esse tipo de analogia. Na época não tinha computador, mas ele dizia que se parecia com a máquina da época. Apenas a gente foi evoluindo a maneira de pensar que Descartes já tinha. Tá? Quando se perguntava se os animais sentiam alguma dor por estarem ali, por latirem, o pessoal dizia que não. Os discípulos e o próprio Descartes diziam que não. Que aquilo ali era como se você tocasse uma corda, como se você tocasse numa das cordas de um piano, por exemplo, que faz um barulho. Tá, aquilo faz um barulho, mas o piano está sentindo dor? Não. Então, o fato do animal estar gritando, por assim dizer, não representa que ele está sentindo dor, porque é apenas uma máquina. E essa coisificação dos animais, Descartes ele achava que só o ser humano tinha uma origem divina. Animais, plantas, tudo eram objetos, como são as pedras. Descartes ele vai influenciar de tal forma o pensamento humano, que até hoje em dia, aqui estão as fotos do lado direito, tá? Até hoje em dia, até pouco tempo atrás, dentro dos institutos de pesquisa, se fazia o que queria com os animais. Porque os animais eram objetos, eram coisas, não tinham dor, não sentiam dor. Os gritos não representavam dor. Essa foto que tem um ganso aqui embaixo, que não sei se vocês podem ver, tem um funil colocado goela abaixo. Isso é uma propaganda que saiu numa revista alemã na década de 50 do século passado. E o que é que mostra? Mostra como se fazia um delicioso patê de uma marca muito conhecida na Alemanha. E o que tem aí é um animal que se empanturra de alimento até ele não poder mais, ele não quer mais comer. Mas existe um gancho que puxa e a pessoa, através de um funil, vai colocando o alimento mesmo o animal não querendo. E isso saía numa revista com propaganda para mostrar a qualidade do patê de fígado. Hoje em dia seria algo absolutamente impensável. Então, só como um parênteses para a gente ver que a gente melhorou, mas é um tempo muito reduzido da década de 50 para cá, para a gente dizer que saímos da imagem dos animais como coisa. Às vezes, até mesmo num cantinho da gente, a gente deixa eles como coisas. Tá? A outra fotografia de um primata sem um dos membros, vocês acho que não conseguem ver, mas existe um rosto de sofrimento nesse primata. Foi feita apenas, a pesquisa foi feita apenas para se ver
como o animal conseguiria sobreviver, conseguiria, vamos dizer assim, se adaptar a uma situação em que ele não tivesse um dos membros. Existe algo de extremamente crítico nessa mentalidade, porque boa parte da nossa moralidade ela passa pela questão da gente não fazer para os outros aquilo que a gente não gostaria que fosse feito para a gente. Então, de certa forma, colocar os animais como coisa, coisificá-los, é muito prático. É conveniente para a nossa situação de inferioridade. Então, eu vejo um pouco os animais como nossos colegas de viagem que estão evoluindo e que a gente também está evoluindo. E que eles são, a maneira como nós os tratamos é um indicador fabuloso da nossa melhora ou da nossa manutenção de inferioridade. Isso aqui é interessante, porque são dados, são informações exatamente da época da primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, não sei se dá para vocês lerem o que está aqui, mas retratando que na Pensilvânia, em 1860, ainda se fazia determinadas amputações e operações sem anestesia. Estão conseguindo ler? Alguém consegue ler aí atrás? Mas existia uma diferença entre fazer a amputação de pessoas pobres, imigrantes, pessoas de cor e pessoas ricas, porque as pessoas ricas sentiriam dor e as pessoas pobres, imigrantes e outros não sentiriam dor. Então não precisariam de anestesia. Vocês imaginem, se nessa época existia essa mentalidade com relação a outros seres humanos, o que dizer dos animais não humanos? Até hoje, ainda se faz a circuncisão de bebês, muitas vezes sem anestesia, porque se imagina que os bebês não sentem dor. É claro que a gente sabe que sentem dor. Tá? Bem, na década em 1860, nessa mesma época que a gente tem na Pensilvânia, pessoas fazendo operações sem anestesia, surge o livro escrito por Allan Kardec. Nessa primeira edição, na verdade, tinham só 500 e poucas perguntas. Só na edição seguinte, na verdade, essa é a de 1857, que é a primeiríssima edição, um pouquinho antes daquilo que estava acontecendo em Pensilvânia, essas são 500 e poucos. Né? Em 1860, que vem a segunda edição, essas são 1.018 perguntas, se não me engano. Então, ele pegou essa edição de 1860, que é a que aparece na fotografia, e fez um rearranjo muito grande, inclusive com alguns outros médiuns, e pegou médiuns de outros locais, fez uma avaliação muito boa de todas as perguntas e de todas as respostas e compilou nessa edição desse livro. Não sei se vocês estão conseguindo ler numa frasezinha logo aqui em cima, Espiritismo e a ciência complementam-se reciprocamente. Essa é uma frase muito importante porque, na verdade, tem algumas pessoas que veem alguns escritos de Allan Kardec como uma certa aversão à ciência. Mas Kardec ele sempre foi bastante respeitoso com relação à ciência, mesmo porque ele era um positivista, e ele tinha como a ciência como uma base para o espiritismo. Quer dizer, a ciência para Kardec daria suporte ao espiritismo. E Kardec ele não achava que o espiritismo era infalível, no sentido de que se baseava em grande parte em respostas dadas por espíritos, e ele mesmo tinha que fazer uma triagem grande das respostas que eram dadas sobre diversos assuntos. Então, o que a gente tem no Livro dos Espíritos hoje em dia é uma triagem. Obviamente, muitas outras respostas foram dadas para Kardec,
E essas respostas não entraram no livro dos espíritos porque não encontravam concordância com outras respostas de outros médiuns que receberam outros espíritos. Então, havia um nivelamento no sentido de ter as respostas mais coerentes. Essas são as principais abordagens do livro dos espíritos com relação aos animais: linguagem, livre-arbítrio, inteligência e evolução espiritual. Evolução espiritual eu não vou abordar muito, tá? Como eu falei para vocês. Mas linguagem, sim. Então, não dá para ver em cima, mas o que tem escrito no Livro dos Espíritos, na questão 13, é: a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. Na verdade, o que ele quer é um trecho pequeno sobre a linguagem humana. Ele dizendo que a nossa linguagem ela é limitada. Eu acho isso muito importante porque a gente sempre toma como medida nós mesmos. Quando, na verdade, se nós tivéssemos, não temos outro parâmetro, mas se nós usássemos os espíritos como parâmetros da nossa evolução, a gente veria que nós somos muito tacanhos em nossa linguagem, embora a gente ache a nossa linguagem o máximo. Na questão seguinte, a questão 23, do Livro dos Espíritos também, um espírito diz: não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. É quando há uma pergunta sobre como é o espírito, como ele é feito. Então, o espírito responde: não é fácil com a linguagem de vocês tentar explicar, porque a nossa linguagem ela estaria muito aquém, muito longe de poder explicar coisas que estão distantes de nossos órgãos do sentido. Então, veja como a nossa linguagem ela é próxima da nossa evolução mesmo. Tá? Vamos para a pergunta referente aos animais. Tem os animais alguma linguagem? E a resposta é: se vos referis a uma linguagem formada de sílabas e palavras, não. Meio, porém, de se comunicarem entre si, tem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais. Mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que podem ter. Bem, aqui a gente vê uma série de críticas. Aqui a gente vê uma série de críticas com relação à linguagem dos animais, e a gente vai ver que alguns desses trechos do Livro dos Espíritos, eles poderiam ter uma abordagem um pouco mais amena. Mas a gente vai ver no finalzinho que isso está bem relacionado à época em que o Livro dos Espíritos, à época em que os Espíritos eles responderam às pessoas que estavam ali. Há, entretanto, animais que carecem de voz, esses parece que nenhuma linguagem usam, não? Essa é uma pergunta interessante para aquela época. Vocês imaginem a época de Descartes, da coisificação dos animais. Então, eles não escutavam os animais falando na época. Então, como é que pode ser? E a resposta é uma verdadeira pérola. Compreendem-se por outros meios. Para vos comunicardes reciprocamente, vós outros, homens, só dispondes da palavra, e os mudos, facultada lhes sendo a vida de relação, os animais possuem meios de se prevenirem e de exprimirem as sensações que experimentam. Pensais que os peixes não se entendem entre si? O homem não goza do privilégio exclusivo da linguagem, porém a dos animais é instintiva e circunscrita pelas suas necessidades e ideias, ao passo que a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. Vocês estão vendo aí marcado em vermelho algumas coisas, mas antes de eu falar dessa parte vermelha, digo uma coisa fabulosa. Algumas dessas informações que estão no Livro dos Espíritos não existiam na época. Simplesmente não existiam dentro da biologia. Então, os peixes, por exemplo, eles têm um órgão que se chama linha lateral.
E através dessa linha lateral, nós não temos nada parecido com isso. Eles conseguem se comunicar. Para a época, todo esse início da resposta era algo revolucionário. Mas o que está em vermelho não é bem assim. A gente sabe hoje em dia que não é só o instinto. Tá? A gente vai ver que os animais são capazes, a linguagem está muito ligada à inteligência, e a gente vai ver que eles são capazes de comunicarem fora do âmbito, fora da limitação do instinto. Quanto a dizer que circunscrito pelas suas necessidades e ideias, a gente se lembra daquela questão que falava sobre a linguagem humana, que está logo aqui embaixo. A vossa linguagem restrita a vossas ideias e sensações. Isso foi um outro espírito que respondeu uma pergunta. E a gente se pergunta simplesmente, qual a diferença que existe entre essa parte de baixo aqui, a vossa linguagem restrita às vossas ideias e sensações, e circunscrita pelas suas necessidades e ideias. É basicamente a mesma coisa. Está claro isso? Então, na verdade, nós não estamos muito distantes dos outros animais. Talvez na época fosse necessário dar essa diferenciação, até por causa do orgulho muito grande humano, para não criar uma versão completa a todas as ideias que o Espiritismo trazia, ideias inovadoras, ideias importantíssimas de moralidade. Então os espíritos tinham que tomar um certo cuidado no que falar, até porque não seria compreendido completamente, tá? Continuando, para não sair muito do tempo, né? De onde procede a aptidão que certos animais denotam para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se revela mais nas aves do que no macaco, por exemplo, cuja conformação apresenta mais analogia com a humana? Origina-se de uma particular conformação dos órgãos vocais, reforçada pelo instinto de imitação. O macaco imita os gestos, algumas aves imitam a voz. Essa foi a resposta que está em itálico dos espíritos. E aí, mais uma vez, 2 pontos em vermelho, salientados. Tá? Instinto de imitação não é bem verdade também. Na foto aqui do lado esquerdo, embaixo, a gente tem um papagaio. Até a década de 50 do século passado, se acreditava firmemente que os papagaios não faziam nada além de imitar a voz humana. Hoje em dia, contudo, sabe-se que eles se comunicam, eles têm ideias, eles juntam 2 palavras que eles conhecem, relacionadas a 2 objetos, e se você apresenta um objeto que eles não conhecem, ele vai misturar as palavras, desde que, criando uma palavra nova que ele nunca aprendeu, ele mesmo cria essa palavra, desde que esses objetos sejam semelhantes, esse objeto novo seja semelhante a um daqueles que ele já conhece. O que se parece muito com o que a gente faz. Do lado direito, a gente tem um macaco aprendendo a se comunicar. Também na década de 50 do século passado, década de 60, se acreditava que os macacos não conseguiam falar, porque queriam ensinar aos macacos a linguagem humana, falada, de sons. E aqui, o que você vai ter é a linguagem dos surdos mudos, que os macacos aprendem bem. Parece mentira, não é? Mas olha, a gente está chegando no ponto em que toda essa parte de linguagem que os animais não humanos têm, que sensibilidade, inteligência, tudo isso vai causar aquela mesma revolução na nossa maneira de encarar esses outros animais que teve na época da libertação dos escravos, que teve na visão que se tinha com relação à mulher como objeto.
Então, tudo isso, todas essas aquisições de novas informações fazem parte da evolução humana, evolução moral. Esse aqui é um diálogo muito bom, que existiu. Não tentem ler, que vai ser muito pequenininho, tá? Mas é um diálogo excelente para a gente tentar entender, tem uma janela para a linguagem dos animais não humanos. Essa pessoa que está conversando com o chimpanzé é Roger Foltz. Roger Foltz é um pesquisador e ele, durante muito tempo, ele trabalha com linguagem em animais não humanos. E ele ensinou a linguagem dos surdo-mudos para alguns chimpanzés. Lucy é uma chimpanzé que aprendeu essa linguagem. E certa vez ele chegou na casa, e alguns estudantes, é claro, trabalham também com ele. Ele chegou na casa e tinha fezes na sala. Então o que Roger foi fazer foi perguntar a Lucy o que tinha acontecido. Eles sabiam que tinha sido Lucy que tinha defecado na sala. E o diálogo é inusitado. Roger, perguntando, né? O que é isso? E a linguagem, é claro, eles têm uma linguagem, e eles têm uma linguagem muito mais aprimorada do que se imaginava, mas mesmo assim é como se fosse uma linguagem de uma criança. E essa é a diferença, tá? O que é isso? Lucy não saber. Vocês notem aí uma coisa maravilhosa, que a gente vai ver daqui a pouquinho, um pouco mais. É a mentira. Nossa, um animal mente, um animal não humano mente? Mente. Melhor ainda, a gente talvez venha ver na outra pergunta mais adiante, tem a consciência de si próprio. Nossa, porque o pessoal na época achava que os animais não tinham falar de jeito nenhum, inteligência de maneira nenhuma, mentir nem pensar, consciência de si mesmo também não. Lucy não saber. Roger, você sabe o que é isso? Lucy, sujo, sujo. Roger, sujo. Sujo de quem? Lucy, Sue. Sue é uma das alunas de pós-graduação de Roger. Então, ainda por cima, culpa o outro. Roger, não de Sue. Isso de quem? Aí Lucy, para ver se cola, né? Roger. Nossa. Não, meu não. O Roger falando, né? De quem? Lucy. Lucy, sujo, sujo. Lucy, desculpe. É linguagem? É. Você tem aí um pensamento? Tem. Você tem apenas o instinto? Claro que não. Então, nisso, o livro dos Espíritos, ele foge de entregar uma resposta que talvez na época fosse algo absolutamente absurdo, como seria absurdo até a década de 40, década de 30. Só algumas pessoas consideradas leigas acreditariam em algo assim. Dentro da academia, que Kardec tinha tanto respeito, ninguém acreditaria. E é claro, a academia, ela termina por fazer a opinião pública, o que colocaria em choque muitas ideias espíritas, o todo do espiritismo com a opinião pública. Talvez tenha sido isso a razão, porque para os espíritos isso é absolutamente claro. Tanto é que muitos livros hoje em dia, falando sobre a espiritualidade dos animais, trazem claramente tudo isso que a gente está vendo aqui. Sobre o livre-arbítrio. Pode perguntar, claro. Isso justifica porque muitos animais hoje em dia são usados para terapias de íons? Com certeza. Fundamento nesses estudos. Na verdade, os animais, não todos os animais, alguns animais são extremamente bons para terapia, né? Em pedagogia, o pessoal de pedagogia, aqui no Brasil menos, mas na Alemanha, por exemplo, é muito desenvolvido o uso de animais junto com crianças com algumas deficiências. Tá?
até de fala, ou até síndrome de Down. Então, os animais eles têm uma capacidade muito grande pela algum motivo para ter acontecido isso? Não. Encerrando. Não tem problema não. Não tem problema não. Daqui a pouco a gente... Eu sei o que foi isso. É porque ele deve ter feito uma atualização automática. E depois de um certo tempo, como estava no PowerPoint, a gente não viu que ele ia se desligar. Então... Não sei se ele... Espero que não tenha feito nada de errado. Bem, essa parte de terapia, ela é super importante, porque ela abre também outra janela para os animais não humanos, tá? Para a gente compreendê-los melhor, para a gente entendê-los que alguns desses animais eles têm uma relação com o ser humano de grande proximidade mesmo. Existem alguns que são mais tímidos, tudo, mas golfinhos, cavalos, eles possuem uma proximidade imensa. Alguns cães, e eles são extremamente importantes nas terapias com crianças, porque as crianças conseguem se abrir muito mais e se desenvolver muito melhor na presença desses animais do que até mesmo na presença de seres humanos. Vou contar uma historinha enquanto vai colocar a parte técnica funcionando. Uma amiga minha, ela trabalha com a parte de vocalização de golfinhos. Em Fernando de Noronha, ela trabalhou, boa parte da pesquisa dela foi feita lá. Isso não está muito ligado à terapia, mas para ela foi uma terapia que salvou a vida dela. Então ela estava filmando dois golfinhos, e ela usava a filmadora também para gravar os sons. E esses dois golfinhos, ela estava frente a frente, a água é muito transparente, são 25 metros, 30 metros, 40 metros de visibilidade debaixo d'água. E ela olhava esses golfinhos, os golfinhos estavam olhando para ela, e ela gravando os sons, de repente eles começaram a soltar sons ameaçadores, agressivos para ela, o que a deixou extremamente assustada, porque são animais grandes, tá? Bem maior do que ela. Fernanda é baixinha, tá? Então eu diria que Fernanda deve ter 1,60 m, assim, que não é nem tão baixinha, né? Mas hoje em dia todo mundo está crescendo mais. E os golfinhos eles têm 2,5 m, coisa parecida, 3 metros até. E ela ficou assustada e pensou: o que é que eu faço agora? Eu vou ter que sair de fininho para que eles não me ataquem. Nunca ouvi falar num negócio desse, mas sempre tem uma primeira vez, né? Eles estão muito agressivos. Então, quando ela se vira, o que é que ela vê? Um tubarão. Eles, na verdade, estavam fazendo todo o comportamento agressivo para o tubarão. Mas essa não é a parte mais impressionante da história. A parte mais impressionante da história é que esses golfinhos acompanharam Fernanda lado a lado até o barco dela. E isso é difícil você ter até em seres humanos, porque pode ser que os seres humanos simplesmente vão embora e deixem você, né, cada um por si. E eles foram lado a lado. Ela disse que ficou emocionadíssima. Ela disse que não acreditava em algo assim. Ela já tinha lido em livros, mas nunca tinha vivenciado algo assim. Porque os gregos antigos, eles tinham vamos dizer assim, uma admiração muito grande pelos golfinhos. E já existiam as histórias de golfinhos ajudarem pessoas, etc. Então, essa empatia que existe é algo fabuloso. É uma empatia. Qual o conhecimento que eles tinham com relação a Fernanda? Era aquela pessoa que ficava, vez por outra, mergulhando lá e gravando e filmando eles, né? Mas a ponto de eles arriscarem a vida e entenderem a situação, no sentido de acompanharem lado a lado até a embarcação. E só então, uma vez que ela subiu na embarcação, eles deixaram. Quer dizer, pergunta se eles não entenderam a situação. Eu acho que sim. Pode ser algo limitado, mas ali tem inteligência. Bom, deixa eu procurar aqui.
não está aparecendo tudo, não. Deixa eu ver aqui. Vez por outra dá problema. Espero que esse não dê problema de novo, né? Então acho que a gente pode continuar, porque quando aconteceu isso antes de começar a palestra, demorou uns 5 minutos até aparecer alguma coisa. Então, vamos dar continuidade. A gente viu linguagem. Então vamos ver um pouquinho sobre a parte de inteligência, que na verdade está extremamente ligada à linguagem. É difícil você hoje em dia, ninguém separa mais linguagem de inteligência ou de consciência. Naquela época se separavam, eram coisas absolutamente distintas. Eu queria muito, talvez dê tempo ainda de mostrar algumas fotografias, que valem por 1000 palavras, como se diz, de inteligência dos animais. Na época do Livro dos Espíritos, a resposta que foi dada com relação aos animais, eles têm inteligência, a resposta imediata que foi dada é que eles não são máquinas, ponto. Pensem que esse livro ele foi feito em 1800, escrito a primeira versão em 1857. Eu não sei se essa pergunta estava lá. Em 1860, foi a versão mais, vamos dizer assim, abrangente, e já existia essa resposta. Eles não são máquinas. Numa época em que se acreditava que os animais eram maquininhas. Então, nisso, o Livro dos Espíritos estava muito adiante do seu tempo. Quanto à inteligência, que não são máquinas, ele vai um pouquinho mais além, mas diz que os animais estão restritos às suas necessidades, aos seus instintos, e diz mais, diz que eles não são capazes de reconhecer o seu próprio eu. E é por isso que quando eles morrem, eles são imediatamente encaminhados para a reencarnação. Esse é um ponto que é extremamente discutido, tá? Ele não é dentro do espiritismo mesmo. Existem, vocês vão ver alguns livros dizendo que não é bem assim. O de André Luiz mesmo, Nosso Lar, tem os animais. Então existem algumas explicações dizendo que na verdade tem os animais porque Nosso Lar está numa esfera muito próxima da Terra e por isso que ainda tem os animais. Existem alguns outros trabalhos, a Alma dos Animais, de Bozano, por exemplo, que fala claramente na comunicação dos seres humanos com animais já na vida espiritual. Inclusive publicado em revistas de psicologia do século retrasado e começo do século passado. Então existem essas informações, e o que a gente vê é que é extremamente difícil você responder a esse tipo de pergunta. A gente ainda não tem condições de dizer com clareza o que acontece com os animais. Por quê? Todas as respostas do Livro dos Espíritos que referem-se aos animais, explicando o motivo pelo qual eles são encaminhados para a reencarnação imediatamente após a morte deles, se referem ao fato deles não terem nenhum raciocínio, pelo fato deles não apresentarem uma linguagem, não terem o conhecimento do seu próprio eu. Quando a gente sabe hoje em dia, a gente vê o diálogo de Lucy com Roger, que sim, que eles têm um conhecimento do seu próprio eu. Então a gente passa a tender a aceitar mais a literatura que fala que é possível se encontrar os animais mesmo em regiões espirituais. Notem, por exemplo, a afinidade que existe muito grande entre alguns animais e as pessoas humanas que os têm sob sua tutela. Alguns cães e os seres humanos, alguns gatos e os seres humanos, que são alguns cavalos e seres humanos,
Tem exemplos enormes de cães que o ser humano morre, exemplos lindos, e eles vão até o túmulo e ficam ali no túmulo, visitando dia após dia. Esse tipo de ligação, mais as informações que os cães também têm uma linguagem, tá? Fizeram um tecladozinho para os cachorros, com palavras, para eles poderem expressar o que eles querem, e eles usam esse teclado. Então, quando tem, por exemplo, quero sair, ele aperta a teclazinha, quero sair. Banheiro, quero banheiro. Comida, quero comida. Eles apertam no computadorzinho. Quero brincar, quero brincar. Quando apresentaram a um cachorro, desse já que sabia, vamos dizer assim, falar, um preazinho, os pesquisadores, inclusive, pensaram que ele ia apertar brincar. Aí ele apertou comida. Malvado o cachorro, né? Nada espiritualmente, ainda pensando nas comidinhas. Pois bem, então, com todas essas características dos animais não humanos, a gente vê que, primeiro, a distância que existe entre os animais não humanos e os seres humanos é de grau, não é absoluto, de forma nenhuma. E que existem também animais que são muito instintivos. Talvez o Livro dos Espíritos também tenha feito uma generalização, ele nivelou tudo. Porque você vai ter abelhas, você vai ter formigas, você vai ter vespas, você vai ter uma quantidade muito grande de bichinhos. Né? Então, talvez o Livro dos Espíritos tenha feito uma generalização. Tá? Mas o fato é que... Quanto tempo, Jorge? Oi? Ah, tá. Então, o que é que a gente pode concluir do Livro dos Espíritos? E o que é que a gente pode visualizar do nosso papel como espíritas? O Livro dos Espíritos, ele é excelente em uma porção de suas respostas. Ele comete pequenas falhas em algumas delas, mas falhas que podem ser explicadas pela época em que ele estava inserido. E quanto ao nosso papel como seres humanos, no limite de uma mudança, e nós, não há a menor dúvida, porque se os animais eles têm todas essas características, então a gente vai ter que repensar, ou que a gente muda a nossa definição de ser humano, ou a gente inclui uma porção de animais dentro da nossa definição de ser humano. Porque eles apresentam todas as características que nós temos e que nós falamos é a característica de um ser humano. É claro que num grau menor, num grau bem menos desenvolvido, mas mesmo assim está lá. Eu vou dar um último exemplo para se entender o que é um grau menos desenvolvido. A linguagem de um papagaio, por exemplo, um papagaio aprende um conceito novo, por exemplo, isso aqui é um copo, ele vai aprender que é um copo. A diferença disso para um condicionamento, você pode condicionar uma galinha a bicar isso aqui, copo, toda vez que ela vê. Mas se você mostrar um copo de vidro para uma galinha, ela não vai saber o que bicar, porque ela não aprendeu o conceito de copo. Então, o papagaio, ele não só sabe que isso é um copo, mas se você apresentar outros tipos de copo, ele vai responder copo corretamente, assim como nós sabemos que isso é uma janela, do outro lado, ali completamente diferente também é uma janela, aquilo é uma porta, é um conceito. Então ele aprende um conceito a cada 2 meses. Um chimpanzé aprende 2 conceitos por mês. Uma criança aprende dezenas de conceitos todos os dias. Então essa é uma diferença que existe. Agora, é uma diferença, volto a dizer, de grau. Eles sentem dor, eles sentem afeição, eles pensam, eles têm alguma forma de raciocínio, resolvem problemas, tem macaquinhos que resolvem problemas difíceis. Então, nós estamos naquele ponto em que a gente vai ter que repensar a nossa relação com esses nossos colegas de percurso. Como nós tratamos eles, se nós devemos continuar nos alimentando da carne deles ou não. Então, todos esses são pontos que a gente vai ter que repensar daqui por diante. Bom, gente, é só isso. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, não precisam nem aplaudir, não.
Querido Pai, agradecemos mais uma vez por estarmos aqui juntos, podermos discutir sobre assuntos que são do vosso conhecimento e do conhecimento de todos os bons espíritos, poder discutir sobre coisas que nos foram ensinadas e podermos ver que estamos aprendendo cada vez mais. Esperamos, com essas aprendizagens, com esses novos conhecimentos, esperamos poder alcançar um patamar um pouco mais elevado em nossa moralidade. Esperamos também contar com toda a sua força, todo o seu apoio para que não nos desviemos dessa caminhada em direção àquilo que é uma moralidade melhor. Senhor Pai, agradecemos muito por esse dia, por essa oportunidade. Assim seja.